Fala, jovens! Sossegado? Seguinte, vamos para aquela aula que eu considero a aula menos importante da parte de lentes, que é a equação de Halley, tá? Que é a equação do construtor de lentes, do fabricante de lentes. Ela tem coisas interessantes ali, mas, né? Bom, vamos aqui para o nosso... para fazer uma lembradinha aqui de uma coisa. Toda vez que a lente for borda fina, ela termina com convexo no nome. Então, por exemplo, isso aqui é uma lente borda fina. Tá? Deixa eu tentar fazer um pouco melhor aqui. E cada uma dessas faces, essa aqui no caso é uma lente biconvexa. Nossa, ficou horrível. Biconvexa. E cada uma dessas faces tem um raio de curvatura. Então, ó, essa face aqui, deixa eu mudar de cor. Essa face tem um raio, tá vendo? Que eu não sei onde fica, vou chamar de raio 1. E esta outra face, deixa eu mudar de cor aqui, de verde. Tem um raio 2. Ou raio 1, raio 2, tanto faz, tá? Isso é uma lente borda fina e a gente considera normalmente que as lentes bordas finas são convergentes. Já discutimos isso em outra aula, qual que é a dependência da lente, tá? Da composição dela para o meio para ter esse comportamento. E a equação agora só vai reforçar isso. E aí nós temos as lentes que são de bordas grossas. Eu vou pegar uma aqui como exemplo, que é a lente bicôncava. Toda vez que terminar com côncavo no nome, é uma lente de borda grossa. Tá? Aí se ela vai ser convergente ou não, vai depender de onde ela está inserida. Mas que ela será de borda grossa, se termina com o nome côncava, sim. No caso dessa aqui, ela chama bicôncava, tá? Porque ela tem os dois lados iguais. E você também tem esses dois raios, ó, de curvatura. Aqui eu vou ter, para manter o mesmo padrão, eu tenho R2 e aqui eu tenho R1. E aí a equação de Halley, tá? Que é essa equação aqui, ó. Eu vou usar minha colinha porque até hoje eu não lembro essa equação de cabeça. Que a vergência da lente, o grau, que nós já vimos, é o índice de refração da lente dividido pelo índice de refração do meio que ela está inserida, tá? Então, por exemplo, isso aqui são lentes de vidro, por exemplo, no ar. Então, seria o índice de refração do vidro dividido pelo do ar, menos 1, que multiplica 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Em que esses R são os raios de curvatura. Então, deixa eu fazer aqui. Arruma aí, tá? Então, esses dois aqui são os raios de curvatura que eu mostrei ali para vocês. Esse é o índice da lente. E esse é o do meio. Na condição padrão, em que é uma lente de vidro no ar, de acrílico no ar, o índice de refração do meio, da lente, vai ser maior que o do meio. Então essa divisão aqui vai ser maior que 1, porque o número de cima é maior que o de baixo. Alguma coisa, tipo maior que 1, 1,5 menos 1, vai dar um número positivo, né? Então, beleza. Então, esse trecho, se você usar o padrão, não vai influenciar na vergência. Lembrando que lentes convergentes são positivas em vergência, né? Eu estou com a cabeça na frente, agora como eu toquei. Então, deixa eu dar uma apagadela aqui. Deixa eu ver para baixo. Aqui já tem exercício. Aqui. Se for positivo, eu estou falando de uma lente convergente. E se for negativo, eu estou falando de uma lente divergente, tá? E aqueles raios ali, você vai ter que usar um padrão. Qual que é o padrão? Eu não falei para vocês que lentes convergentes normalmente são as bordas finas? Então, toda vez que você tiver uma face convexa, e aí isso é uma coisa que confunde um pouco, tá? Deixa eu pegar uma cor que eu não usei. Isso aqui mesmo. Toda vez que você tiver uma face convexa,
você vai associar raios positivos. Mas, professor, o espelho convexo é raio negativo? Esquece o espelho. Por que aqui tem que ser positivo? Porque se você colocar positivo aqui, e aí eu falei já para vocês que eu estou considerando a lente com índice de refração maior que o do meio, que é o padrão. Positivo aqui com positivo aqui dá divergência positiva. Ou seja, a lente é convergente, que é o que a gente espera. Deixa eu levantar só um pouquinho aqui. Se você estiver falando de uma lente bicôncava, então esse côncava, deixa eu mudar de cor aqui, esse côncava significa que esses raios são negativos, que é o contrário do espelho. O espelho côncavo tem raio positivo. Aqui por quê? Porque eu estou considerando o padrão da lente. Lente de maior índice de refração do que o meio. Normalmente é alguma coisa no ar. Tá? Então esse termo aqui vai ser positivo. Esse primeiro termo. Eu preciso que o outro termo dê negativo. Por quê? Porque a vergência de lentes divergentes, que são normalmente as de borda grossa, são negativas. Mais com menos, do lado direito da igualdade, menos. Mais com mais, que é o mais clarinho, mais para dar convergente. Tá? Então, o mais complicado é lembrar desses sinais. Nas lentes que tem convexo no nome, o raio é positivo. Nas lentes que são côncavas no nome, o raio é negativo. Existe uma inversão aqui do que a gente tem nos espelhos. Por quê? Para ficar essa relação, essa equação de Rayleigh ficar parecida com o que a gente, ou representar bem o que a gente observa. Lembre-se que nós estamos na óptica geométrica, em que a gente se preocupa muito com o comportamento e se está funcionando. O que é a luz, por quê? Muitas das explicações mais profundas e mais legais estão na óptica física, que a gente vai ver mais para frente. Tá? Professor, e aquelas linhas que são plano alguma coisa? Plano côncava, plano convexa, né? Quando você tem uma face plana, então se uma das faces, deixa eu pegar uma última cor aqui que eu não tenho usado, já usei todas mesmo, então vai branco mesmo. Se a face é plana, você considera que o raio é infinito. Não consigo fazer infinito. É infinito. Meu Jesus. Deixa eu deitar algum negócio aqui que faça um 8. Pera aí. Aê. O raio é infinito. Professor, mas como assim o raio é infinito? Pensa numa esfera. Por exemplo, isso aqui é uma esferinha, certo? Uma circunferência. O raio dela é pequenininho, você consegue ver ela inteira, né? A curvatura, bonitinho. Pensa no planeta Terra, que é uma esfera. O planeta Terra é geoide. Gente, a diferença entre o Equador e o raio para o Equador e o raio para o Polo é tão pequena que eu vou falar que ela é esférica e é esférico, tá? A Terra tem um raio tão grande, que quando você, que é muito pequeno em relação à Terra, olha, você vê uma superfície plana, realmente. Então, quando você pega uma superfície plana, você pode falar que o raio é muito grande, ou seja, infinito. E aí, quanto que fica 1 sobre infinito? Não dá para dividir, professor. Dá porque a gente vai fazer por aproximação. Eu não estou aproximando o raio para o infinito. Então, se eu tiver 1 sobre infinito, por exemplo, a lâmina é plano convexa. O raio que eu vou chamar de plano, e aí eu posso colocar como R1 e R2, dá na mesma, tá? Se a parte que eu colocar assim, plano convexa, a parte que vai ficar 1 sobre o infinito vira 0. Porque 1 dividido por número muito, muito grande dá 0,0000000, dá 0. Mais um outro trecho que aí você vai fazer, se for a convexa, se for plano convexa, a parte convexa é positiva, só olhar o rainho ali, né? Se for plano côncava, o raio equivalente à parte plana vai 1 sobre R, vai dar 0, e aí a outra parte será negativa e vai continuar respeitando os sinais, tá bom? Então é por isso que os raios são invertidos. Normalmente, não é uma regra, mas normalmente essas equações aqui, ou essa equação, ou o vestibular vai citar, na apostila de vocês tem até alguns exercícios que ele cita a equação e fala por que a equação é assim, assim, assado, tá? Mas se você lembrar que borda fina é convergente e borda grossa é divergente, para a situação padrão, ótimo. Se você inverte os índices de refração, você vai inverter aqui, ó. E aí você vai ter uma vergência com o sinal trocado. Porque aí, em vez dessa divisão, dá 1, alguma coisa, 1,5, que você tirar 1 e fica 0,5, vai dar, por exemplo,
0,4. 0,4 menos 1 dá menos 0,6. Você inverte o sinal. Então, se você inverte os índices de refração nessa igualdade aqui, nessa razão, esse primeiro termo, n da lente sobre n do meio menos 1, que era positivo, passa a ser negativo. Ou se era negativo, passa a ser positivo. E aí você inverte o comportamento da lente, você inverte a vergência, o grau dessa lente. O sinal, né? O comportamento. Tá bom? Então essa equação de Halley, ela estava junto com a equação de divergência lá no conteúdo de vocês, mas eu achei por bem passar separado.